O cowboy viúvo contratou uma jovem cozinheira para cuidar de seus 9 filhos, mas nunca imaginou que ela curaria o coração dele também. Sol mal havia nascido sobre os campos gelados de Montana, quando a nova cozinheira chegou. Sophia, uma jovem de olhar doce mas cheio de cicatrizes invisíveis, não sabia que estava prestes a entrar em um lar partido, e em uma história que mudaria sua vida para sempre. Eu não quero que ela toque nas panelas da mamãe, gritou Hannah, a filha mais velha, batendo uma frigideira pesada sobre o balcão. Aos 16 anos, seus olhos brilhavam com raiva menos, ou talvez com medo. E eu não quero que ela finja ser nossa mãe. Sophia recuou as mãos ainda cobertas de farinha enquanto tentava preparar biscoitos para as 9 crianças enfileiradas atrás. Hannah, desde os gêmeos de 3 anos, agarrados um ao outro, e o garoto do 12, com os braços cruzados. Todos a observavam como se fosse uma intrusa. Eu não tô aqui para substituir ninguém, disse Sophia em voz baixa. Esquirrel, ajudar, cozinhar, not a maze. Não precisamos de ajuda, Hannah rebateu, a voz firme menos, mas tremendo no final. Foi então que Jake Montana surgiu na porta. Seus ombros caídos denunciavam o peso de 18 meses de luto e responsabilidades. Chega, Hannah, disse com um suspiro cansado. Não, pai, você a contratou sem nem perguntar. Esta é a cozinha da mamãe. E agora, essa estranha age como se fosse dona do lugar. Uma garotinha puxou a camisa de Jake, os olhos confusos. Papai, por que a moça tá usando o avental da mamãe? Sophia olhou para o avental azul desbotado. Não fazia ideia de que era de Margaret, a falecida esposa de Jake. Desculpa, eu não sabia, sussurrou ela. Claro que não sabia, murmurou Tommy, um dos meninos. Você não sabe nada sobre a gente. Jake respirou fundo. Já? Não, crianças, acerta. Sophia veio de muito longe. A gente precisa de ajuda. O mínimo que podemos fazer é trotelar com respeito. Eu posso cuidar de todos, sozinha. Gritou Hannah, antes de sair correndo e bater a porta. Pelo menos, os cavalos não me julgam por tentar manter a família unida. A tensão ficou no ar como um trovão prestes a explodir. Mais tarde, Sophia viu o envelope ainda lacrado no balcão da Universidade Estadual de Wyoming. Você nem abriu sua carta da faculdade, comentou suavemente. Isso não é da sua conta, Hannah respondeu, envergonhada, sem levantar os olhos da mesa. Naquela noite, sozinha no quarto de hóspedes, Sophia encarou sua frigideira de ferro fundido. A única lembrança de valor que trouxera de Nova Orleans. Ela pensava que cozinhar, limpar e ganhar algum dinheiro seria suficiente. Mas agora percebia que tinha entrado num lar ferido, tentando se curar. E ela própria, ainda, carregava dores não resolvidas. Como ajudar, se nem sabia se conseguia se ajudar? Na manhã seguinte, mais uma tentativa falha de café da manhã. Você queimou os ovos de novo, comentou Tommy, cutucando o prato com desdém. Mamãe nunca queimava, sussurrou um dos gêmeos. Mamãe sabia o que fazia. Disparou Hannah. Lendo distraída um folheto da faculdade, finalmente, Jake entrou na cozinha cedo, pronto para o trabalho. Vou verificar o Pasto Sul. Hannah, cuide de levar os pequenos para o ônibus da escola. Eu sempre cuido, respondeu ela. Mas Sophia notou o cansaço na sua voz. Enquanto os mais velhos iam para a escola, Sophia decidiu explorar os arredores. Encontrou um pequeno celeiro, esquecido, com a porta entreaberta. Lá dentro, o tempo parecia ter parado. Havia quadros por toda parte, paisagens da fazenda, montanhas cobertas de neve, flores silvestres, a beleza e o cuidado nas pinceladas tiraram-lhe o fôlego. Margaret, sussurrou Sophia, entendendo na hora. Que está fazendo aqui? A voz de Jake a assustou. Ele estava na porta, o rosto tenso. Desculpa. Eu só vi a porta aberta. Eu não sabia que era o ateliê da Margaret. Jake entrou devagar, como se o ar ali doesse. Ela pintava todos os dias. Dizia que a arte ajudava a clarear os pensamentos. Sophia apontou para uma pintura com a janela da cozinha iluminada pelo sol da manhã. Agora entendo por que ela amava essa vista. Jake desabou. A gente brigou naquela noite. Por dinheiro. Por causa da faculdade da Hannah. Ela saiu pensar e nunca mais voltou. As estradas estavam congeladas. Eu devia ter ido atrás dela. Ela sabia que você a amava, Jake, disse Sophia, se aproximando com delicadeza. Olha essas pinturas. Elas mostram alguém que se sentia amada, que se sentia em casa. Jake segurou um pincel seco. As crianças nem sabem que este lugar existe. Eu não tive coragem de mostrar, nem de arrumar. Talvez, um dia, talvez, elas queiram ver. Talvez isso ajude a lembrar os momentos felizes. Eles ficaram em silêncio por um tempo, cercados pelas memórias de Margaret. Sophia sentia o peso daquele luto menos, mas também
a força do amor que ainda pairava no ar. Preciso voltar, Jake disse por fim, levantando-se de repente. As crianças logo estarão em casa. Ela foi contratada apenas como cozinheira, mas se tornou o coração de uma família quebrada menos até o passado. Bater a porta enquanto caminhavam de volta para casa. Sofia sentiu que algo havia mudado. Jake deixara que ela visse sua dor, e ela o acolhera menos sem tentar consertar nada. Apenas estando ali, naquela noite, enquanto Jake ajudava com os deveres de casa e o banho das crianças, Sofia se dedicou a fazer os beinetes da sua avó. Fritar e polvilhar açúcar era quase terapêutico. Quando os filhos de Jake se reuniram para o lanche, até Hannah não resistiu aos bolinhos dourados. Esses estão muito bons, admitiu Tommy, relutante. Foi minha Grandmere que me ensinou, explicou Sofia. Ela dizia que comida é amor feito. Visível, Lucy subiu na cadeira ao lado dela. Você pode me ensinar a fazer? Pela primeira vez, desde que chegara a Wyoming, Sofia sorriu com esperança verdadeira. Eu adoraria. Do outro lado da sala, Jake observava, nos olhos dele, algo como gratidão, ira, amicumico. Você está fazendo errado, disse Lucy, espiando a tigela de massa. A receita da vovó precisa de mais amor. Sofia riu, guiando as pequenas mãos da menina enquanto dobravam a massa juntas. Já haviam se passado 4 meses, e a cozinha da fazenda Montana voltara a ser um lugar de risadas e calor. Como se coloca amor na massa? Perguntou Tommy, agora mais curioso que hostil. Assim, respondeu Sofia, mostrando com delicadeza. Você pensa nas pessoas que vão comer e coloca todo o carinho nas mãos. Hannah entrou na cozinha, o envelope de aceitação da universidade, finalmente aberto e preso na geladeira com um imã. O ônibus chega em 10 minutos, avisou, mas seu tom era mais leve, quase agradecido. Os lanches estão prontos, disse Sofia, apontando para 9 sacolas perfeitamente alinhadas no balcão. Nada mais de sanduíches idênticos. Agora havia wraps do Peru, biscoitos caseiros e bilhetinhos com palavras doces. Obrigada, Sofia, disse Hannah. E essas palavras, ditas com sinceridade, carregavam o peso de 4 meses de resistência quebrada. Jake apareceu na porta-caneca do café na mão, observando a cena com um brilho nos olhos. Aqueles pequenos momentos de rotina compartilhada se tornaram preciosos. Olhares furtivos, mãos que se tocavam ao passar pratos, sorrisos silenciosos. Era o ritmo confortável de 2 pessoas, aprendendo a dividir a vida. Vai chover forte hoje, disse ele. Vou ficar no celeiro o dia todo. Vou deixar a sopa no fogo, respondeu Sofia, o olhar encontrando o dele no meio da movimentação da cozinha. Um instante cheio de sentimentos não ditos, até os gêmeos começarem a discutir sobre o último bagnet. Naquela noite, depois que as crianças foram para a cama, Jake encontrou Sofia na varanda, olhando os relâmpagos dançarem nas montanhas distantes. 1 centavo pelos seus pensamentos? Disse ele sentando-se ao lado dela. Só pensando em como tudo mudou, confessou Sofia. 4 meses atrás, eu achava que não duraria 1 semana aqui. As crianças te adoram, disse Jake suavemente. Não. Via elas tão felizes, desde que Margaret morreu, completou Sofia, com ternura. Falar o nome da falecida esposa de Jake já não doía menos. Era uma forma de honrar sua memória. Você nunca tentou substituir ela. Isso significa tudo. O trovão rugiu mais perto, e as primeiras gotas grossas de chuva começaram a cair. Quando se levantaram para entrar, Jake segurou a mão de Sofia. Sofia, eu preciso te dizer uma coisa. Ela se virou, e de repente estavam muito perto. A chuva já molhava suas roupas. Jake levantou a mão, tocando o rosto dela com cuidado. Estou me apaixonando por você, sussurrou. Antes que ela respondesse, ele a beijou, suave no início, depois mais intenso, como se os meses de afeto reprimido tivessem explodido de uma vez. Jake, ela sussurrou contra seus lábios. Eu também te amo. Eles poderiam ter ficado ali para sempre, se o trovão não tivesse estourado, e os dois tivessem corrido para dentro, rindo molhados e felizes. Mas essa felicidade durou apenas 3 dias. Sofia estava ensinando Lucy a trançar o cabelo quando um carro caro entrou na propriedade. Pelo vidro, viu uma mulher mais velha saindo, elegante, séria, com o mesmo cabelo escuro de Jake, agora manchado de prata. Vovó Eleonora, gritaram os gêmeos, correndo para fora. Mas, mesmo abraçando os netos, os olhos dela estavam frios, fixos em Sofia. Quem é essa mulher? Disparou Eleonora, assim que Jake saiu do celeiro. E por que ela está usando o avental da Margaret? Sofia sentiu o estômago afundar. Havia esquecido do maldito avental azul. Eleonora, o que você está fazendo aqui? Perguntou Jake com a voz tensa. Vim ver meus netos. E ainda bem que... Vim, a cidade inteira está comentando. Jake.
Dizem que você tem uma mulher jovem morando aqui, brincando de casinha com os filhos da Margaret. Sofia sentiu os olhares das crianças em cima dela, como se estivessem esperando uma explicação. Isso é indecente, Jake. Margaret mal está enterrada há 2 anos, e você já a substituiu com uma estranha. Que tipo de exemplo você está dando? Sofia não está substituindo ninguém, respondeu Jake, firme. Ela está aqui para ajudar. A mentira doeu. Mesmo que ela entendesse o motivo, Eleonora entrou na cozinha, os olhos avaliando tudo. Os desenhos na geladeira, o cheiro de jambalaya no fogão, os detalhes que faziam daquele lugar um lar. Crianças, para os seus quartos. Agora, quando ficaram a sós, a voz de Eleonora foi como veneno. Eu não sei qual é seu joguinho, mas não vou deixar você se aproveitar do luto do meu genro. Já vi o seu tipo antes. Jovens bonitas, atrás de um homem que banque tudo. Vou lutar pela guarda dessas crianças, antes que você destrua o que restou dessa família. Você não tem base legal para isso, disse Jake, surgindo na porta, não? Ela sorriu friamente. Nove Creonques. Morando com um casal não casado. Um pai distraído com a namoradinha. Aposto que o juiz vai adorar saber disso. Naquela noite, enquanto Eleonora dormia numa pousada da cidade, Sofia encarava o teto sem dormir. Do outro lado da parede, ouvia Jake andando de um lado para o outro. Ambos sabiam. Eleonora não estava blefando, e Sofia sem querer tinha colocado todos em risco. Jake sugeriu, com a voz cuidadosamente controlada, depois que as crianças saíram. Marcos abandonou sua fachada encantadora. Sofia, seja razoável. Você não pode se esconder aqui para sempre, brincando de casinha com esse cowboy e os filhos dele. A voz de Marcos carregava aquele tom manipulador tão familiar. Você tem responsabilidades em Nova Orleans, menos a propriedade da sua avó, o espaço do restaurante. Ainda podemos alugar, reconstruir o nosso futuro juntos. Sofia o interrompeu com firmeza. Nosso futuro acabou quando encontrei você com a Cristina na cama. Jake cerrou os punhos, mas Marcos seguiu falando. Como se nada tivesse ouvido. Foi um erro. Amor, eu estava estressado com os negócios. Não pensei direito. Mas eu mudei. Podemos recomeçar. Fazer dar certo dessa vez. Ele puxou o celular e mostrou fotos de um restaurante elegante. Olha o que eu encontrei. Bem no frente quarter. Perfeito. Para as receitas da sua avó, contra a própria vontade, Sofia sentiu uma pontada no peito. Aquele restaurante, aquele era seu sonho, muito antes de Marcos surgir em sua vida. E tem mais uma coisa. A voz de Marcos baixou para um sussurro. Só para ela. Eu sei do bebê, Sofia. Sei porque você fugiu de verdade. Mas ainda podemos tentar. Tura, família que sempre sonhamos. As palavras atingiram Sofia como um golpe físico. Ela viu a expressão de Jake mudar. Confusão. Dúvida. Você não contou para ele? Marcos perguntou com falsa compaixão. Sobre a gravidez? O aborto espontâneo? Que você se culpou e fugiu, em vez de enfrentar isso juntos? Saia daqui, sussurrou Sofia. Jake falou. Em voz baixa, Sofia. Do que ele está falando? Isso é entre mim e a Sofia, disse Marcos suavemente. Coisa de família. Você entende. Mas Jake já não era o mesmo. Nos olhos dele, ela via perguntas. Medo, distância. Acho melhor você ir embora. Jake disse a Marcos, mas sem a convicção. De antes? Marcos sorriu, sentindo a fraqueza. Estarei no motel da cidade por alguns dias, dando a Sofia tempo para lembrar do que tivemos e do que ainda podemos ter. Quando Marcos saiu, a cozinha ficou impregnada pela presença dele. O clima entre Sofia e Jake, antes tão leve, estava em frangalhos. Você ia me contar? Jake perguntou. Contar o quê? Tudo. O noivado. O bebê. O verdadeiro motivo de você ter vindo para cá. O coração de Sofia se partiu com a dor na voz dele. Jake, não é o que você pensa. Então me diga. O que é? Por quê? Agora, parece que você fugiu de um homem e correu direto para os braços de outro. E eu não sei qual de nós é o seu consolo. A acusação pairou entre eles como um muro. E Sofia percebeu. Marcos conseguiu. O que queria? Plantou a dúvida. Reacendeu feridas antigas, e lembrou a ambos que amores construídos sobre segredos dificilmente resistem do lado do fora. As crianças brincavam, seus risos contrastando com o clima pesado dentro da casa. Tudo o que Sofia havia construído ali, agora parecia frágil como vidro, e Marcos estava apenas começando. Mais tarde, no armazém da cidade, Marcos deu o golpe final. Sofia está roubando vocês. Ele anunciou em voz alta, ecoando pelas prateleiras. Enviando dinheiro para Nova Orleans, enquanto finge cuidar dos seus filhos. Hannah deixou cair o saco de farinha que carregava. O pó branco explodiu pelo chão. Todas as cabeças se viraram. Isso não é verdade, disse Sofia, trêmula. De raiva,
E vergonha, não? Marcos mostrou transferências bancárias, $300 por mês para Maria Delocqua. Sua prima, certo? Aquela com problema com jogos de azar. Ela tem câncer, sussurrou Sofia. Mas Marcos ignorou. O pai de vocês paga bem para ela cuidar da família. E ela manda o dinheiro para a Louisiana. O rosto de Hannah empalideceu. É verdade? Sofia olhou para a garota que se tornara como uma filha. Hannah, eu posso explicar. Você mentiu pra gente esse tempo todo, disse Hannah, a voz embargada. Como a vovó Eleanor disse que você faria, a loja inteira ficou em silêncio. Todos atentos ao escândalo. Vamos para casa, disse Sofia num sussurro. Mas Hannah já corria pela porta. Naquela noite, o golpe final, Eleanor voltou. Officer, com uma assistente social. E um policial Sofia viu da janela. Eles conversavam com Jake, junto ao celeiro. A tensão crescia a cada minuto. Por que estão bravos? Perguntou Lucy, subindo no colo de Sofia. Às vezes os adultos discordam, querida, disse ela, alisando o cabelo da menina. Você vai embora. Como a mamãe foi? A pergunta inocente destruiu o autocontrole de Sofia. Eu não sei, meu amor. Eu espero que não. Jake entrou, abatido. A senhora Shum vai entrevistar cada um de vocês. Respondam com sinceridade. Tudo bem? E Ape? Sofia, perguntou Tommy. Ela vai precisar esperar do lado de fora. Sofia passou 2 horas na varanda. Ouvia as vozes lá dentro, o coração se partindo. Podia ver a assistente social tomando notas, Eleanor cochichando, as crianças assustadas. Quando tudo terminou, a senhora Shum se aproximou. Senhorita Delocqua, preciso saber sobre seu passado. O interrogatório foi humilhante. Sofia tinha que contar tudo. Marcos, o restaurante fracassado, o aborto espontâneo e o dinheiro enviado à prima doente. Você manteve contato com seu ex-noivo esse tempo todo? Apenas por causa das contas médicas, disse Sofia. Maria precisava de ajuda. E eu era sua única família. Mas o Sr. Montana não sabia disso? O silêncio de Sofia foi a resposta. Quando a senhora Shum partiu, Eleanor ficou na varanda, com um sorriso vitorioso. Devia ter ido embora quando eu pedi. Agora, Jake corre risco de perder a guarda. E as crianças vão pagar pelo seu egoísmo. Eu amo essas crianças, disse Sofia. Amor? Eleanor riu friamente. Você é uma farsante. Achou que podia enganar um viúvo vulnerável. Mas, seu joguinho acabou. Faça suas malas. Ou eu mesma vou garantir que Jake perca tudo. Naquela noite, Sofia ficou acordada, ouvindo o silêncio da casa. No corredor, ouvia Jake falando com seu advogado, menos a voz apertada pelo estresse. As crianças jantaram em silêncio, percebendo que algo estava prestes a mudar. Perto da meia-noite, Hannah apareceu na porta de Sofia. A adolescente falou baixinho. Com os olhos marejados, a assistente social recomendou que sejamos enviados para lares adotivos. Separados. Porque ninguém pode acolher 9 crianças de uma vez. O coração de Sofia se apertou com força. Hannah, me desculpa. Me desculpa por tudo. Por que você não contou sobre o dinheiro? Sobre seu ex-noivo? Porque eu tinha medo que vocês pensassem que eu estava usando sua família. Exatamente como sua avó dizia. Hannah se sentou à beira da cama. De repente parecia muito mais velha que seus 16 anos. E você estava? Não, respondeu Sofia com firmeza. Eu amo todos vocês mais do que já amei qualquer coisa na vida. Mas minha prima tá morrendo, e não tinha mais ninguém para ajudá-la com os tratamentos. Eu devia ter sido honesta desde o começo. Papai ama você, disse Hannah com a voz baixa, mas ele também tem medo. Medo do nas perder. Medo de se machucar de novo. Eu sei. Você vai embora? Sofia olhou para aquela menina corajosa e inteligente, que aprendeu a crescer antes do tempo, e que mesmo assim, confiou nela. Acho que tenho que ir, sussurrou. Se eu ficar, sua família se despedaça. Se eu for, talvez vocês possam continuar juntos. Hannah assentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu entendo, mas quero que saiba, você não é como ele. O Marcos. Você realmente nos amou. Eu ainda amo. 1 hora depois, Sofia encaixotava seus poucos pertences. Colocou cartas para cada uma das crianças, tentando explicar, com palavras frágeis, por que precisava partir filo do amor. E da certeza de que nunca deveriam duvidar do quanto seu pai os amava. A carta mais difícil foi a de Jake. Ela reescreveu 3 vezes, lutando para encontrar as palavras certas. Jake, estou partindo porque amo você e as crianças demais para deixar. Meu passado, destruir sua família. Eleanor, estava certa em uma coisa. Eu trouxe caos para o seu mundo pacífico. Mas ela estava errada sobre minhas intenções. Nunca tentei substituir Margaret. Nunca usei você. O que tivemos foi real. As crianças têm sorte de ter você como pai. Lute por elas. Elas precisam de você.
Sempre vou guardar os meses que tivemos juntos no coração. Você me ensinou que é possível amar de novo, mesmo depois de perder tudo. Espero que um dia possa lembrar de nós com alegria menos, e não arrependimento. Com todo o meu amor. Sofia. Ela deixou a carta sobre a mesa da cozinha, ao lado do avental azul de Margaret, dobrado com carinho, e um raminho de lavanda do jardim. Ao amanhecer, chamou um táxi para a rodoviária. No retrovisor, viu Jake parado no celeiro, apenas observando. Sem dizer nada, ela colocou a mão no vidro da janela, como um adeus silencioso. Estava fugindo novamente menos, mas desta vez, não do sofrimento. Estava correndo em direção a ele, de volta para Nova Orleans. Para estar ao lado da prima em seus últimos dias, era o certo, mesmo que parecesse estar morrendo por dentro. Você é uma tola se não correr atrás dele, disse Maria Delocqua. Da cama de hospital, a voz fraca, mas decidida. Aquele homem te ama. E você o ama. Não deixe o orgulho destruir o melhor que já te aconteceu. Sofia deixou o copo com pedrinhas de gelo e afundou na cadeira dura de visitante. 2 meses haviam se passado desde que ela deixara Wyoming, e a saúde de Maria havia piorado. Não é orgulho, disse Sofia. Quase fiz Jake perder a guarda das crianças. Eleanor não estava blefando. E o que aconteceu depois que você foi embora? Sofia olhou pela janela do hospital. Eu não sei. Então, descubra. Maria ordenou. Ligue e pergunte. Você não pode decidir baseada no medo. Naquela noite, na casa vazia da avó, Sofia finalmente teve coragem de ligar para o rancho. Hannah atendeu no segundo toque. Sofia, a voz da menina era uma mistura de surpresa e alívio. Oi, querida. Como estão todos? Miseráveis, respondeu Hannah sem rodeios. Papai anda feito um zumbi. Os gêmeos choram todas as noites perguntando quando você vai voltar. E o Tommy bateu em um menino na escola que falou mal de você. O coração de Sofia se partiu. E aguarda. O caso foi arquivado. A senhora Shum entrevistou todo mundo da cidade. Todo mundo defendeu o papai. 808. Velho senhor Henderson disse que quem faz os biscoitos que curaram a artrite dele merece uma estátua. Não perseguição. E sua avó? A voz de Hannah ficou fria. Mostrou quem ela realmente é. Tentou nos separar. A juíza mandou ela parar de perder o tempo da corte. Um peso saiu dos ombros de Sofia menos, e logo foi substituído por arrependimento. Eu não devia ter fugido, não devia mesmo. Mas eu entendo. Você queria nos proteger. E seu pai? Silêncio. Longo. Ele está machucado. De verdade. Fica no estúdio da mamãe, só com a sua carta. Tommy ouviu ele chorando. Sofia fechou os olhos. A culpa sufocando. Me desculpa. Então volta. E diz isso para ele. A gente sente sua falta. Todos nós. Na manhã seguinte, chegou a notícia devastadora. Marcos havia sido preso por fraude. Tentou falsificar documentos para tomar a herança de Sofia. A verdade veio à tona, mas era tarde demais para desfazer os estragos. Sofia passou a semana cuidando do espólio da avó. Doou os móveis. Preparou a casa para a venda. Guardou apenas a frigideira de ferro e algumas fotos da família. O resto era só um passado que precisava deixar para trás. Numa quinta-feira cinzenta, estava ao lado da cama de Maria quando sua prima partiu. Em paz. Sofia segurou sua mão até o fim, grata por estar ali, mas de luto por perder mais um pedaço do que foi sua vida. Após o funeral, tomou sua decisão. Comprou uma passagem de avião de volta para Wyoming, rezando para não ser tarde demais. Táxi do aeroporto parecia levar uma eternidade pelas estradas montanhosas. Quando finalmente chegou, o rancho parecia silencioso. Pago o motorista. Sofia se aproximou com a mala numa mão e a frigideira da avó na outra. Pela janela, viu caos. Pratos sujos. Crianças desarrumadas. Jake, no meio de tudo. Exausto. Perdido. Tommy atendeu a porta. Seus olhos brilharam. Sofia! Gritou, lançando-se em seus braços. As crianças correram. Os gêmeos se agarraram às pernas dela. Os mais velhos falavam todos ao mesmo tempo no meio daquela confusão. Ela viu Jake, olhar cansado, mais magro. Mas ao vê-la, algo brilhou em seu rosto. Você voltou, ele disse. Baixinho, me desculpa por ter ido embora, respondeu ela. Com as lágrimas já caindo, me desculpa por tudo. Jake atravessou a sala em 3 passos largos e a puxou para seus braços. Ao redor, as crianças explodiram em aplausos e gritos de alegria. Nunca mais nos deixe. Ele sussurrou contra os cabelos dela. Nunca, prometeu Sofia. Este é meu lar. Vocês são meu lar. Naquela noite, com as crianças finalmente dormindo, Jake e Sofia balançavam na varanda, lado a lado. A cabeça dela repousava no ombro dele. Preciso te contar uma coisa, disse ela, nervosa. Jake se enrijeceu.
Mais segredos? Não, nenhum segredo. Eu vendi a casa da minha avó. Quero usar o dinheiro para começar um fundo universitário para Hannah. E talvez, expandir o rancho, se você me aceitar como parceira permanente. Jake ficou em silêncio por um longo momento. Então, deslizou para fora do balanço a Joe Hussey, diante dela, e tirou do bolso um anel de diamante simples. Sofia, Delocqua, você aceita se casar comigo, ser minha esposa, mãe dos meus filhos, o amor da minha vida, enquanto vivermos, entre lágrimas? Sofia apenas conseguiu acenar com a cabeça. Quando Jake colocou o anel em seu dedo, ouviram uma explosão de vozes vindo das janelas do andar de cima, menos onde 9 crianças deveriam estar dormindo. Voltem para a cama. Jake gritou rindo. Estamos ganhando uma nova mamãe. Voz de Lucy veio suave da janela do quarto. Sim, estamos. Sofia olhou para a casa, repleta de crianças que haviam se tornado seu mundo. Depois para o homem que a ensinou a acreditar no amor outra vez. Sim, ela sussurrou. 2 anos depois, na cozinha da casa, que agora era verdadeiramente seu lar. Sofia Montana apoiava uma mão sobre a barriga redonda menos onde 2 bebês cresciam fortes e saudáveis, enquanto mexia uma panela fumegante de jambalaya, usando o avental azul de Margaret, que agora era oficialmente dela, um símbolo de continuidade, de aceitação, de amor, mamãe Sofia. Os biscoitos estão prontos, gritou Lucy, agora com 8 anos, ajudante oficial da cozinha. Desde o dia seguinte ao casamento, a menina passou a chamá-la de mamãe. Sofia menos, e o coração de Sofia ainda se apertava toda vez que ouvia. Perfeito. Querida, disse ela sorrindo, enquanto via Lucy tirar cuidadosamente os biscoitos dourados do forno, com luvas de forno, que ainda eram grandes demais para suas pequenas mãos. A cozinha vibrava com o caos amoroso, típico do pré-jantar. Tommy, agora com 14 anos, crescia como um pé de feijão, e discutia com um dos gêmeos sobre estatísticas de beisebol, enquanto Hannah, de volta da faculdade, onde estudava com bolsa integral, menos ajudava os mais novos a lavarem as mãos. Está um cheiro maravilhoso aqui, disse Jake, surgindo na porta com botas sujas de barro, e um sorriso de pura satisfação. O rancho havia se expandido bastante com a herança de Sofia. Eles tinham acabado de construir um novo celeiro, dia puxado, perguntou ela, sei, levantando? Na ponta dos pés para beijá-lo na bochecha, ele a envolveu por trás, as mãos repousando sobre a barriga dela. Vale a pena. Quando volto para isso, murmurou ao ouvido dela, fazendo-a arrepiar como no dia do casamento. A mesa da sala de jantar havia sido estendida 2 vezes para acomodar a crescente família. Aquela noite, ela quase não comportava tanta comida. Jambalaya, pão de milho, vagens da horta, e uma torta de pêssego que, com certeza, desapareceria antes da sobremesa antes do comermos. Disse Hannah, ficando de pé com uma seriedade que fez todos prestarem atenção. Tenho uma notícia. Sofia sentiu Jake tensionar ao seu lado. Hannah andava misteriosa, fazia semanas. Conseguiu o estágio. Anunciou, radiante. Aquele no escritório de extensão agrícola. Querem que eu ajude a desenvolver programas de agricultura sustentável para pequenos ranchos. A mesa explodiu em aplausos. Sofia sentiu os olhos marejarem. Jake estava visivelmente emocionado. Essa é minha garota, ele disse, com a voz embargada. Sua mãe teria tanto orgulho. Minhas 2 mães teriam. Hannah corrigiu, olhando diretamente para Sofia. Eu não estaria aqui sem nenhuma das 2. Depois do jantar, enquanto as crianças faziam tarefas e arrumavam a casa, Sofia sentou-se, atraída para o antigo estúdio de Margaret no celeiro. Agora era um espaço da família. Os quadros de Margaret ainda decoravam as paredes, mas dividiam lugar com desenhos das crianças, fotos da família e rascunhos de receitas feitas por Sofia. Sentou-se na velha cadeira de balanço que Jake trouxe da casa principal, passou as mãos sobre a barriga, sentindo os bebês se mexerem. Seus irmãos estão tão animados para conhecer vocês, sussurrou. E seu papai já está construindo berço e comprando o dobro de fraldas do necessário. Já está conversando com eles? A voz de Jake veio da porta. Eles escutam melhor que os irmãos. Ela sorriu, enquanto ele se sentava no braço da cadeira. Com certeza. Ele riu, lembrando da confusão do jantar. Ficaram em silêncio por um momento, observando o pôr do sol sobre os pastos calmos. Aquele pedaço de terra, que um dia pareceu tão estranho para Sofia, agora fazia parte dela. Você sente falta? Jake perguntou baixinho, de Nova Orleans. Do restaurante Dos Sonhos. Você tinha antes? Sofia pensou seriamente na pergunta. Como sempre fazia. Sinto uma saudade imensa da Maria. E às vezes me pego pensando no que poderia ter sido. Mas Jake, essa vida que construímos juntos é melhor do que qualquer sonho que eu já tive. Aqueles outros sonhos pertencem a uma pessoa que eu já não sou mais.
Jake hesitou antes de perguntar. E o Marcos? A voz dele estava cuidadosamente neutra. Mas Sofia sabia que aquele nome ainda o incomodava. Marcos me ensinou o que o amor não é, respondeu ela, com simplicidade. Você me ensinou o que o amor realmente é? Jake levou a mão dela aos lábios e beijou a aliança dourada simples, que agora repousava ao lado do anel de sua avó. As crianças querem escolher os nomes dos gêmeos, disse ele, mudando de assunto com um sorriso travesso. Por favor, me diga que as sugestões melhoraram desde que quiseram chamar o bezerro novo de hambúrguer. Sofia riu. Tommy sugeriu Luke e Leia. Lucy quer Rose e Violet, porque são nomes de flores como o significado do dela. E os outros gêmeos insistem em gêmeo 1 e gêmeo 2, para evitar confusão. E a Hannah? Ela acha que devemos esperar para Correclos antes de decidir garota esperta. Jake comentou. Me pergunto. De onde ela puxou isso? Brinco Sofia, dando uma cotovelada leve no ombro dele, como se estivessem sendo chamados pelo som da conversa. As crianças começaram a aparecer na porta do celeiro. Primeiro Lucy, depois Tommy, e então, os outros. Atraídos pelo magnetismo familiar da hora de contar histórias, conta pra gente como foi quando você chegou aqui. Mamãe Sofia, pediu Lucy sentando-se com as pernas cruzadas no chão. Sofia sorriu. Aquela era a história que todos amavam ouvir. E ela começou. Era uma vez uma jovem assustada da Louisiana que respondeu a um anúncio de jornal e encontrou seu destino num rancho em Wyoming. Ela queimava o café da manhã, todos os dias, da primeira semana, e se escondeu neste celeiro, aqui na primeira vez que as crianças a fizeram chorar. E o papai era tão rabugento e bravo que você quase foi embora no primeiro dia. Tommy sempre intervinha nessa parte, é verdade. E eu fui embora uma vez, admitiu Sofia, e foi o maior erro da minha vida. Mas voltou, completou Hannah, porque o amor sempre encontra um caminho, porque era aqui que eu pertencia. Corrigiu Sofia com carinho. Às vezes, precisamos perder algo para entender o quanto aquilo era precioso. Jake segurou a mão dela, seus dedos se entrelaçando com a intimidade tranquila de quem já enfrentou tempestades juntos. A história sempre terminava do mesmo jeito, com o dia do casamento, quando 9 crianças serviram de damas, padrinhos e até mesmo de celebrantes, sob luzes penduradas no rancho. Foi naquele momento que Sofia realmente chegou em casa. Quando as crianças voltaram, relutantes, para os banhos e histórias antes de dormir, Sofia ficou no celeiro ao lado de Jake. Observando as primeiras estrelas surgirem sobre as montanhas, algum arrependimento? Ele perguntou. A frase que se tornara um ritual entre eles, só de ter demorado tanto para te encontrar. Ela respondeu menos a resposta que sempre fazia Jake sorrir. À distância, ouviam-se as risadas das crianças, a água correndo. No banheiro, o som confortável de uma grande família se preparando para a noite. Em breve, haveria 2 vozes a mais naquele caos feliz, 2 corações a mais para amar, 2 motivos a mais para agradecer pelo dia em que um viúvo desesperado publicou um anúncio, e uma mulher quebrada teve coragem de respondê-lo. O Rancho Montana, que antes foi um lugar de luto e dor, agora transbordava amor, risadas, e aquela felicidade genuína que só vem quando 2 pessoas se escolhem menos todos os dias. Sofia Delocqua chegou a Wyoming em busca de um emprego, mas encontrou muito mais. Um lar, uma família, e um amor que ainda está sendo escrito, com cada nascer do sol sobre as montanhas, com cada refeição ao redor da mesa lotada, com cada beijo de boa noite e cada sussurro no escuro. Eu te amo. Enquanto Jake a ajudava a se levantar, e eles caminhavam, de mãos dadas de volta à casa cheia de seus filhos, Sofia soube, com toda a certeza do mundo, essa era a vida que ela nasceu para viver.